Hoje vou falar de uma das coisas que é muito importante, né? Uma das coisas que eu aprendi no início da minha jornada que é muito importante. Eu acho que muita gente não tem noção do quão importante é. E basicamente, se você despreza isso, você geralmente vai estar a andar em um ciclo de tentativas, em um ciclo de falhas muito maior, né? Basicamente o que eu quero falar aqui é sobre a velocidade de execução. Basicamente a velocidade de execução é nada mais do que nós executarmos as coisas, né, dentro do nosso negócio, dentro do negócio que estamos a criar, fazermos as coisas o mais rápido possível para conseguir ter os resultados dessas nossas ações o mais rápido possível. Muita gente não tem noção da importância da velocidade de execução, principalmente no início do seu negócio. Né? Muita gente quer fazer tudo de forma perfeita, quer esperar estar na melhor qualidade possível, quer esperar estar o mais pronto possível para depois começar. Mas numa fase inicial nós não podemos jogar dessa forma, nós temos de ter muito mais velocidade de execução geralmente. Né? Geralmente numa fase inicial nós não podemos jogar dessa forma, por quê? Porque numa fase inicial nós temos de geralmente aproveitar a onda, né? As oportunidades, aproveitar a onda, novas tendências e tal. E o ponto é que geralmente essas novas tendências não demoram muito até se tornarem banais, até você ter muitos concorrentes. Então, se você não tiver velocidade de execução em implementar as coisas que você precisa para conseguir aproveitar essa nova tendência, você vai entrar num mercado que era um oceano azul, mas se tornou um oceano vermelho com muitos mais concorrentes, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi no início da minha jornada. No início da minha jornada, nós demorávamos muito para fazer as coisas, tipo, muito. Para quem não sabe, tipo, eu comecei, né, quando eu entendi o que era marketing digital realmente, eu comecei a tentar vender produtos digitais. E quando eu comecei a tentar vender os produtos digitais, como produtor, né, quando está a falar, eu diagramava o produto, tipo, diagramação levava para aí 2 semanas, depois fazer página e tal, tipo, demorava mais ou menos 1 mês e meio até realmente poder lançar o produto, né? E um produto, muitas vezes, que eu demorava 1 mês e meio até eu poder lançar, já estava na sua fase de declínio, né? Para quem não sabe, basicamente, como é que eu explicaria isso para uma pessoa que não entende? Existem estágios do produto, né? Philip Kotler já falou disso nos seus livros de marketing. Existem estágios do produto e cada um dos estágios tem, posso dizer assim, tem resultados diferentes quando o teu produto está nesses estágios. Por exemplo, tem o estágio de lançamento, ainda tem o estágio de desenvolvimento, maturidade e declínio. Então, geralmente, quando eu lançava esses produtos no mercado, depois de depois de 1 mês e meio, eles já estavam na fase de declínio, onde eu ganhava muito menos e o esforço não era recompensado da forma que devia ser. Isso porque eu não acelerava, não aplicava, não tinha a velocidade de execução necessária para conseguir aproveitar o estado de maturidade, que é geralmente onde ele se mantém muito mais consistente, ou o estágio de desenvolvimento, né? Que é basicamente até ele chegar à maturidade. Então, eu por não ter velocidade de execução suficiente, por eu não acelerar o suficiente, eu não conseguia aproveitar esses hypes, né? Então, eu demorava 2 semanas para diagramar um e-book, tipo. E isso ainda tinha outros, tipo, eu tentava eu próprio traduzir usando o Google Tradutor e tal, né? E demorava mesmo muito, tá vendo? Então, isso impedia com que eu pudesse ter os melhores resultados possíveis. E isso é uma das coisas que a velocidade de execução te permite fazer, que é você testar rápido, né? Testar, basicamente aplicar rápido, implementar novas estratégias rápido, ver os resultados disso e depois descartar ou mantê-las, né? E depois tirar os resultados disso. Então, isso te permite muito mais rápido. Por exemplo, depois de eu já aprender sobre isso, depois já ter um conhecimento maior, eu deixei de diagramar e-book quando eu via, por exemplo, uma oferta, né? Porque eu sou modelo, eu não crio nada de zero. Quando eu vi uma oferta que estava validada, eu já não diagramava um e-book. Eu já não ia e diagramava um e-book. Eu ia, comprava um PLR pronto já em português, né? Ou na língua que eu fosse vender, um PLR do mesmo tema e só acelerava. Ia, clonava a página e acelerava. Então, isso me permitia ainda surfar no hype daquele produto que estava a vender. Então, ter essa velocidade de execução é importantíssima, principalmente na tua jornada inicial, porque também você precisa de validar muitas das tuas estratégias. Então, se você demorar para validar essas tuas estratégias, você pode tentar validar numa fase que a estratégia já está morta, já não funciona da mesma forma, tá vendo? Então, ter velocidade de execução no business é importantíssimo para você conseguir ter os melhores resultados possíveis. E basicamente isso é uma das
um dos fatores principais que muita gente tem sucesso ou não, porque muita gente demora muito a aplicar, muita gente demora muito, né? Muita gente não tem velocidade de execução suficiente e depois quando eles entram para implementar, para realmente fazer a coisa acontecer, eles já estão na fase de declínio, já estão na fase que aquilo já não é tendência, aquilo já não é bom e se frustram, têm poucos resultados ou não têm resultados ou ficam no prejuízo, né? E simplesmente desistem. Agora, quando você implementa com rapidez, né? Com agilidade, você geralmente consegue ainda chegar pelo menos nessa fase de maturidade daquilo que você está a fazer, né, ou da tendência que você está a tentar surfar e você ainda consegue ter os melhores resultados possíveis dentro dessa tendência, né? Então você já geralmente consegue ainda ter bons resultados e isso te motiva a continuar e continuar e continuar e continuar, né? Então é uma das coisas muito, muito, muito importantes. Ainda na semana passada eu estava a falar com um aluno meu, tipo nós agora na Martion implementamos uma coisa, nós contratamos alguém, uma pessoa que fica só a procurar produtos, tipo product, como é que se diz? Scrapter, não, anyway. É uma pessoa que só fica a procurar produtos, a tentar validar produtos e tal. E depois ele cria uma lista com todos os produtos, todos os criativos e tal, e tal, e tal. E não, essa pessoa, quando ele mete um produto que ela validou lá na nossa pasta de arquivo, né, para os alunos, o aluno que ir lá e começar a pegar os anúncios, rodar primeiro, geralmente vai ser o que vai ter melhor resultado. Isso nós entendemos. E nós vimos uma disparidade muito grande de duas pessoas, dois nossos alunos a rodarem o mesmo produto, né? Só que qual é a diferença? Um deles começou 2 dias antes. E estava com lucro tipo em uma semana de mais 130 mil kwanzas a rodar esse mesmo produto. Enquanto o outro começou 2 dias depois desse aluno, né? E estava com lucro de, sei lá, foi acho que 50 mil kwanzas, tipo, a investirem a mesma quantidade de a mesmo orçamento de tráfego diário que nós falamos lá. Mas por que isso aconteceu? Por causa da velocidade de execução, para você entender como é que funciona mais ou menos, né? Os resultados dentro da internet, tipo, se você tiver a subir uma campanha no Facebook, não uma campanha de vendas, e você tiver com o Pixel ativado, o Pixel vai marcar as vendas. O Pixel é um robô do Facebook, é tipo um espião, né, dentro dos sites. Ele vai marcar as vendas. E quanto mais vendas o Pixel marcar, melhor o Facebook entrega o teu anúncio, porque ele vai entender mais qual o tipo de pessoas que está a comprar, né? Porque o Pixel segue a pessoa até ela comprar. E depois vai entender, ok, esse é o tipo de pessoa que está a comprar, vou entregar para mais pessoas tipo essa. Então, melhor fica o teu anúncio. Então, quanto mais rápido você conseguir começar a vender, melhores resultados e mais rápido esses resultados vão vir até ti. Agora, só uma diferença de 2 dias fez com que um vendesse muito mais e outro vendesse, sei lá, menos da metade. Por quê? 2 dias só, usando o mesmo orçamento. Por que isso aconteceu? Porque talvez aqueles que compraram do aluno que chegou a 130 e tal mil, 100 e tal mil na primeira semana, né? Aqueles que compraram seriam os primeiros leads ou os primeiros compradores do outro que demorou mais 2 dias. Então, a velocidade de execução é importantíssima. Você te permite basicamente vantagens que muitos de vocês não sabem o quão importante é você ter uma pequena vantagem dentro de um mercado competitivo como é o mercado, né, online. Apesar do mercado online não ser lá o mais competitivo, ainda é muito tranquilo e tal, ainda é, querendo ou não, um oceano azul. Mas nos grandes mercados, se você não tem velocidade de execução, você fica literalmente para trás, né? Quem demorou para se firmar como um especialista em IA, hoje em dia, tipo no Brasil, nos Estados Unidos e tal, hoje em dia ele encontra uma concorrência gigante para realmente se firmar naquela área como especialista em IA. Tá. Quem demorou para vender produtos de IA lá no Brasil, nos Estados Unidos ou nos mercados mais competitivos, hoje em dia, para ele conseguir vender um produto de IA, demora muito mais do que aqueles que já venderam ou que já vendem, né? Que já se tornaram especialistas. Não, aproveitar essas tendências com rapidez, aproveitar essas marés, né, essas ondas com rapidez é importantíssimo. Então você deve fazer as coisas o mais rápido possível, mesmo que não estejas perfeito, mesmo que não seja não se sintas pronto, mas deves tentar executar, deves tentar aplicar as coisas o mais rápido possível. Isso que eu queria te falar, isso é importantíssimo para o teu negócio, né? Você entender a importância disso e começar a aplicar isso, começar a fazer dessa forma, com rapidez, com agilidade, é importantíssimo para os resultados que você pode ter no seu negócio, né? Então é isso, estamos juntos, fiquem comigo e é isso, tchau!